Verso 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro estado. Irmãos, nosso objetivo nessa noite é apresentar a parábola da volta do espírito imundo. A pergunta reflexiva nessa noite: qual é o perfil dessa casa? Então, crianças, Arthur, a Clarinha, Luísa, nós vamos hoje falar sobre, Arthur, sobre o desenho, vocês podem desenhar, de uma casa suja. Pense na casa de vocês quando está muito suja, que a mamãe pega a vassoura e começa a limpar, e aquela casa está muito suja, tá bom? Desenhe uma casa muito suja. E esse é o assunto de hoje. Qual é o perfil dessa casa que está muito suja? Vamos orar? Feche os seus olhos agora, você adulto, e peça: Senhor, fale comigo. Me mostre algo diferente nesse texto, para que eu possa me alimentar nesse momento. Ó Pai Santo, Pai querido, continue falando conosco através da exposição da Tua Palavra. Ó Deus, que possamos ver algo diferente. Ilumine o Teu servo na transmissão da Tua Palavra, na comunicação desta parábola. Traz luz ao nosso pensamento. Ó Deus, aquilo que Lucas quis escrever para Teófilo, que nós possamos sentir a grande comunicação que ele estava fazendo com o seu amigo, e que nós possamos, ó Deus, também aplicar esse ensino, esse texto em nossas mentes. Obrigado, Senhor Deus, pela presença de todos os irmãos. Também, Senhor Deus, nessa oração eu quero incluir a irmã Miles, ó Deus, que perdeu a sua avó. Conforte o coração dela nesse momento mais uma vez. Queremos te suplicar pela Sofia, que ontem, Senhor Deus, no passeio se acidentou e quebrou a sua perna. Vai ao encontro dela nesse momento, Senhor Deus. Seja com a sua mãe, seja com a Sofia. Abençoe, Senhor Deus, nesse instante os enfermos, os doentes. Que a tua bondosa mão esteja sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos conversando algo muito sério. E essa conversa expositora do Evangelho, na segunda parte, após os 3 elos inseparáveis, vai para uma refutação de Jesus, uma apologia de Jesus a respeito da sua própria natureza. Você lembra no domingo passado que nós trabalhamos como Satanás quebram esses elos, o elo do amor, da palavra e da oração. Quando as obras dos eleitos não são realizadas por meio de Cristo. Foi essa a nossa conclusão no contexto do versículo 14 ao versículo 23, onde vemos o Senhor Jesus fazendo uma defesa de que ele não era o maioral dos demônios, não era Beelzebu. O amor como corrente é o grande problema da humanidade, aonde o vínculo do agapetos é arranhado, abre-se uma brecha para Beelzebu. A falta do amor gera ódio. A palavra de Deus, que é a fonte revitalizadora de todas as coisas. Nos lares onde não são lida a palavra de Deus, onde não há a meditação, o estudo da casa,
vai morrendo e minguando, porque a palavra de Deus é alimento, é pão vivo, desceu dos céus para nos alimentar. Então o elo da palavra. E vimos também no sermão passado que a oração é a chave da família, onde falamos com Deus, onde dialogamos com dois amigos que se amam e se conhecem. Portanto, uma família que ora mantém intimidade com Deus, e tudo isso é atribuído ao Senhor e não a Beelzebul dentro desse contexto. E percebemos no sermão passado que Jesus foi bem enfático quando ele disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalhe. Mas esse diálogo continua. Após Jesus fazer essa apologia, essa defesa, ele então vai trazer para nós uma parábola, uma história. E o nosso resumo de hoje é: as obras nessa vida somente são realizadas em Cristo, e elas se tornam inteiramente perfeitas e aprovadas diante de Deus. Se você entender esse resumo, e eu quero de novo trazer para nós que todas as obras que são feitas são obras realizadas em Cristo. É para a honra e para a glória de Deus. E essas obras realizadas em Cristo Jesus, elas são perfeitas e aprovadas diante de Deus. Bom, visto isso, irmãos, nós precisamos voltar nesse diálogo, do versículo 24 ao versículo 26, que é uma repetição de Mateus capítulo 12, 43, 45, onde Jesus ainda continua aprofundando essa reflexão entre o santo e o profano, entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do demônio, vem do diabo. Então ele ainda continua esse assunto, falando de um perfil de uma casa. É claro que nós não estamos falando de uma casa feita de tijolos. Jesus não está falando de uma casa morada, mas ele está falando do seu corpo, do nosso corpo. Então, crianças, depois que vocês desenharam essa casa suja, vocês podem desenhar agora um ser humano, um corpo de uma pessoa, o desenho de uma pessoa. É claro que o Senhor está falando agora do seu ser, da sua casa, desse corpo, que deve ser morada do Espírito Santo. Papo reto, sem divagar. Ou o seu corpo é abrigo do Espírito Santo, ou o meu corpo abriga o Espírito Santo, ou o meu corpo vai abrigar o quê? Então Jesus, ele está falando agora: no meu ser, na minha vida, ao Espírito Santo, a presença do meu Pai, a presença de Deus. Eu não sou Beelzebul, no meu corpo existe a Trindade excelsa, mas eu quero trazer uma ilustração. Essa é uma parábola, mas que na nossa mente nós vamos já associando a uma casa em que o Espírito Santo não está, uma casa em que o Espírito Santo não abriga, uma vida em que o Espírito Santo não abriga. Então olhe para mim, preste atenção. Se uma pessoa que você conhece, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um vizinho, pode ser um conhecido, não abriga o Espírito Santo, quem vai habitar nessa vida? A coisa é muito séria. O que Jesus diz do perfil dessa pessoa? O verso 24 vai introduzir um tema completamente novo. Parece, mas não é, porque é a sequência do diálogo de Jesus. É provável a teoria segundo a qual toda sessão, tanto mais ou extensa, como no verso 14, onde observamos o seguinte: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões admiravam. Volte, conecte a esse assunto.
O verso 14 se estende até o versículo 36. Então, 26 é a ilustração. 27, o Senhor vai aprofundar essa análise. 29, 33 e 36. Pegue a sua caneta, faz assim um X. Até aqui é o mesmo assunto que Jesus está tratando. Em certo sentido, até o final desse capítulo, veremos a unidade e a preocupação do Senhor Jesus trabalhando esse assunto. No verso 16, algumas pessoas estão pedindo um sinal, estão questionando Jesus. Não é senão até que o verso 29 que Jesus pondera sobre essa petição. No verso 29, Jesus está colocando assim como se afluísse as multidões. Passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede um sinal. Olha, grife, pede um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado, senão o de Jonas. Isso está incomodando Jesus. Jesus está dizendo: que geração dura, que pessoa, essa geração está atribuindo a mim aquilo que não é da minha natureza. Essa geração está me questionando, pedindo um sinal dos céus. Essa geração não está crendo na ação do Espírito Santo, na ação do Senhor. Uma geração de coração transviado, duro, louco. Uma geração semelhante a nós. E isso não é mera coincidência, é literal. Uma geração pervertida, endurecida. Meus queridos irmãos, com isso chega-se a essência de Lucas, capítulo 11, do 24 ao 26. Nesse contexto, algumas pessoas que nós já sabemos quem são os fariseus, os escribas e os seguidores daquela multidão que estavam ali, que acusaram Jesus de estar aliado a Satanás, inclusive de ele ser o maior dos endemoniados, de estar possesso. Queridos, Jesus agora está afirmando que esses inimigos estão eles mesmos repossuídos, e não apenas por um, mas por 8 demônios. Dentro desse contexto que nós estamos analisando, Jesus está falando dessas pessoas, dos escribas, dos fariseus, daqueles que estavam questionando, pedindo um sinal. E Jesus então traz essa parábola. Lembrando que toda a ilustração de Jesus é anúncio de um sermão que ele vai pregar abaixo, de uma lição que ele vai trazer para nós. E a lição, papo reto, eu já disse aqui: se as pessoas não abrigam o Espírito Santo no coração e na vida delas, estão o quê e quem? Ah, pastor, não é possível. É possível. Não é verdade. Você tem uma batalha espiritual com essas pessoas. Então comece a olhar agora no íntimo da alma dessas pessoas que ainda não foram lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, e você vai ver ali uma batalha espiritual, algo degenerador, algo realmente fora da curva, da realidade. São pessoas endemoniadas, creia nisso. Mas eu quero dizer algo para você: se você já rendeu os seus pés do Senhor, a sua casa está limpa, e Jesus mora na sua vida, mora na sua casa, mora nas suas emoções, mora nos seus sentimentos. Ele é o Senhor que habita em nós. Portanto, essa mensagem é para que você possa ter uma percepção do mundo espiritual. Olha o verso 24 e o verso 25. Quando esse elemento temporal, quando o espírito imundo sai do homem,
Quando é que o espírito imundo sai do ser humano? Quando essa pessoa se rende a Cristo. Eu me rendo a Ti, eu vou ao Teu encontro, Senhor. E o Senhor veio ao meu encontro de forma bela, especial, e mudou a minha vida. Eu não sei quando foi isso, mas um belo dia eu vi a glória de Deus, o meu coração se abriu, a minha mente se abriu. Crianças, pode desenhar um coração bem bonito assim, grandão, com a presença de Jesus. E foi nesse momento que a sua vida, que o seu coração foi tomado pelo Senhor. Você teve uma experiência do novo nascimento. Quando é que você nasceu de novo? Você lembra? Veja, você lembra? Foi naquele dia. Sua casa foi limpa, sua casa foi perfumada. Você sabe que nós temos um cheiro. O cristão tem o cheiro de Cristo, bom perfume. Internamente agora, o cheiro, o aroma suave diante de Deus foi borrifado sobre a sua alma. Quando? Eu queria que você lembrasse desse dia. Quando foi que você passou pelo processo de novo nascimento? Quando foi que você passou pelo processo de mudança de mente? Hoje eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado com a netinha do presbítero Paulo, a Aninha, Paulo. Ela me deu uma prova de compaixão do amor de Cristo. A Aninha chegou, meu pastor, eu quero fazer a minha profissão de fé, eu quero participar da ceia. Você não viu, meu filho? Sou bênção do pastor para ver isso. E ela disse assim: eu quero, porque aconteceu alguma coisa. Eu disse: Aninha, quantos anos você tem, minha filha? Eu tenho 11. Eu tenho 11 anos. E eu disse para ela: eu fiz minha profissão de fé aos 12 anos. Foi aos 12 anos. Isso é bênção. Quando aconteceu isso com você? Quando aconteceu isso com você? Veja o texto. Quando o espírito imundo sai do homem. Algumas perguntas do versículo 24 e 25 vêm à nossa mente. E a primeira pergunta é: por que esse espírito imundo, ele é descrito por Jesus como um vagando por lugares áridos, lugares secos? Resposta possível: se estamos acostumados a associar aos anjos bons com nos lugares dos quais prevalecem a ordem, a beleza, a plenitude, a vida, não parece natural relacionar os anjos maus com as regiões onde imperam a desordem, a desolação e a morte. E o que dizer da casa que fica vazia? Veja no versículo que se segue. E achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Mas a casa foi limpa, arrumada. Esse tipo de condição é bem que poderia descrever Israel durante os dias do ministério ativo de João Batista. Lembra a mensagem do João Batista: arrependei-vos hoje, arrependei-vos agora, crede no Senhor Jesus. Lembre a mensagem de Jonas: ó Nínive, arrependa, ó Nínive, volte para Jesus. Essa é a mensagem para nós, irmãos. A casa limpa, a casa vazia, é uma casa de arrependimento para a vida, com segurança no Senhor Jesus. O que dizer da casa? É dizer do ministério de João. Muitas pessoas parecem estar dominadas pelo medo,
do machado que está posto na raiz da árvore, vai cortar, vai morrer, vai secar. Pense no machado, na fonte de vida de uma árvore, ela não vai existir. Ficaram suficientemente alarmados ao ponto de aceitar o batismo, e quem sabe se dispuseram a parar de praticar alguns dos seus pecados mais grosseiros. Mas a inocuidade não equivale à santidade. Uma casa vazia não é uma casa calorosa e aconchegante. Meus irmãos, eu estou vivendo um momento interessante de estudo, de arquitetura. Você sabe que cada casa tem vida? Eu já comecei a olhar as casas de forma diferente, porque às vezes as pessoas me perguntam: pastor, qual é o histórico dessa casa? E eu preciso entender um pouco do histórico dessa casa. A sua casa tem vida. E interessante que um dia eu cheguei numa casa para fazer uma avaliação. Aí a pessoa que estava lá, inclusive prima de uma pessoa muito famosa no Brasil inteiro, essa pessoa me diz aqui: pastor, essa casa foi a casa dos meus pais. E aí ela começou a contar a história dos pais. Aqui ficava meu pai, inclusive eu achei lá uma Bíblia bem aberta em cima da pia, uma Bíblia do Senhor. E ele, aqui ficava meu pai, aqui ficava minha mãe. Esse fogãozinho de lenha, ele gostava para fazer alguma comida a lenha. E aquela casa toda vazia, já com salito, já desbotada. Mas agora, pastor, essa casa não serve mais para nós. Somos 6 irmãos, precisamos vender essa casa, precisamos distribuir o dinheiro para 6 irmãos, e a casa morreu. A casa está para receber outras pessoas que vão viver, crianças que vão correr, crianças que vão celebrar aquela casa. A sua casa tem vida. A casa de cimento, de pedra, tem vida. E a casa onde abriga o Espírito Santo tem vida. A casa onde abriga os demônios também tem vida. Cada casa traz a sua história. É incrível, irmãos. E o que dizer da casa vazia? O que contar, o que Jesus requer dessa analogia? É uma ilustração, é uma parábola. A casa está vazia, a casa não está com o Espírito Santo, a casa não está, ela está até limpa, pintada, caiada, mas o Espírito Santo não está ali, está ali. É uma casa vazia não significa ser aconchegante, não significa estar com Cristo, não significa ter vida. Ela está vazia, como essa casa que eu fui ver, pronta para ser vendida, para quem quiser. Veja, Jesus está falando algo para nós aqui. Jesus está falando da inevitável colisão entre Ele, a Trindade excelsa, e os seus críticos de carteirinha. Nós esquecemos que os críticos aqui são os escribas fariseus, e aqueles de coração duros que já estavam lá questionando a própria natureza do mestre. A bondade acabou se chocando com a maldade. A tolerância com o exclusivismo. A generosidade com o amor, com o egoísmo. Além disso, os escribas e os fariseus tinham seus muitos seguidores entre o povo em geral, e Jesus também tinha muitos discípulos, segundo os seus inimigos viam. E isso piorava ainda mais a situação, e assim eles odiavam ainda mais. Sua condição agora chegou a ser descrita nesta parábola: a pessoa que uma vez fora possuída, agora volta a ser novamente repossuída. Vamos entender essa parábola. A dureza dos corações, a insensibilidade, volta numa condição pior do que o primeiro estágio. Você quer uma ilustração? Quantas vezes, irmãos, você conhecia um camarada que era cristão? Você conhece gente assim, eu tenho certeza.
A pessoa era crente. A casa daquela pessoa tinha sido varrida. Por um tempo havia alegria, por um tempo havia participação, por um tempo aquelas pessoas estavam buscando a Deus. Mas o que aconteceu? Houve uma curva, um desvio. E essa pessoa agora, então, ela ficou num estágio bem pior do que o primeiro estágio. Ficou com seu coração endurecido, rebelde, ascético e até com raiva de quem é crente. O verso 26, amados, finalzinho da parábola, diz assim: então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior. Olha, o último estado se torna pior do que o primeiro estado. Essas palavras parecem talvez duras demais, e de fato são duras demais mesmo. Jesus está aqui nessa parábola dizendo, na realidade, não são, elas revelam a verdade. Além disso, não notamos aí uma convocação à conversão. Em nenhum momento tem que se converter, tem que se arrepender. Não, Jesus está falando que aquela vida vai ser pior do que antes. É o indivíduo que tenta por si só vencer um vício. É um indivíduo que por si só gaba ter poder de parar a qualquer momento com aquele pecado, porque nós sabemos que tudo é pecado, mas ele não consegue, porque não há força nele, e o estado dele é mais deprimente do que antes. E eu vou ser sincero, deixa todo mundo doido. Porque se antes ele fumava um cigarro, agora ele vai fumar maconha e vai fumar outras coisas mais pesadas. Se antes ele bebia uma cerveja, agora ele vai beber pinga, vai viver caído na sarjeta. O estado dessa pessoa é pior. É Jesus que está falando. Veja algumas citações. Passagens de 9 a 13, se você voltar os seus olhos dentro desse contexto, vamos enriquecer a nossa mente, onde lemos assim, 9, 11, 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o pai que seu filho pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos pais, aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Agora, Jesus começa a dizer assim, a esperança, mas você precisa clamar ao Senhor. A esperança? A esperança. Quem é que tem todo o poder? O Senhor. Então a solução é exercitar o primeiro elo, que é a oração. Dobrar os seus joelhos e orar mais agudamente por aquele infeliz, por aquela pessoa triste, e suplicar e pedir, Senhor, cure, liberte, transforme, Senhor, salve, Senhor, só o Senhor pode mudar o estado dessa pessoa. Veja o versículo 20, dentro desse contexto. Se porém eu expulso os demônios pelos dedos de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está tratando de como lidar com essa situação. A libertação. Me perguntaram outro dia, pastor, quando é que vai ter um culto de libertação na sua igreja? Eu falei, todo culto na minha igreja é culto de libertação. Todo culto. Hoje é culto de libertação aqui. Se você conhece alguém que está preso nas garras de Satanás, hoje é dia de libertação, e nós vamos orar, e você vai dobrar os joelhos, e Deus é que expulsa, é que cura, que limpa, que vai, que adorna essas vidas. Então, todo culto é culto de libertação. Hoje é culto de libertação.
Jesus está tratando aqui como é que a gente lida com isso, gente. Quer ver mais? Veja o versículo 23 agora. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Foi o termo final do sermão de domingo passado. É por ele, é por meio dele, é para ele, são todas as coisas. Pai, meu marido agora, eu entrego nas tuas mãos. Meu paizinho, faça uma obra, faça uma libertação, liberte, Senhor. E o Senhor vai lá. Quer mais um pouquinho do contexto? Veja o versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardem. Uma pessoa no estado de aprisionamento de 8 espíritos tem liberdade? Tem. Tem jeito? Tem. Senhor, abra os ouvidos, abra a mente, abra o coração, para que a tua palavra entre naquela vida. Jesus está trabalhando com esse aspecto. Crianças, desenhem a Bíblia, a palavra de Deus, o livro santo, capaz de mudar qualquer pessoa, transformar qualquer pessoa. É o livro santo. Tem mais, pastor? Tem. Veja o 32. Veja como Jesus está trabalhando dentro desse conceito. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonatas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas, gente? Quem é maior do que Jonas? Jesus. Muitos endemoniados, aprisionados, foram libertos. E eu vou falar bem devagar. E quem sabe a sua história foi uma história de libertação. Eu já vi muita gente sendo liberta pela palavra do Senhor, e que passam agora a serem evangelistas, pregadores, anunciadores da palavra do Senhor. E essas pessoas dizem assim: eu só sei que eu era assim, e a minha vida agora é assim. Né, de Jardim? Jesus não mudou, Jesus não curou, foi Jesus. Você lembra de alguém? Meu pai, o mineiro Matuto de Lima Duarte, que fumava, que bebia, que tinha sua vida aprisionada a Satanás, mas que mamãe dobrou os seus joelhos e começou a clamar: ó Deus, salva meu marido, ó Deus, salva meus filhos, ó Deus, salva minha vida, ó Deus, tenha compaixão. Aí a igreja presbiteriana, na escola dominical, orava pelo seu José, pedia pelo seu José, levantava um clamor pelo seu José, e um dia Jesus libertou o papai. E eu nunca percebi o alcoolismo, a ação dele dominada por Satanás. Eu agora já via papai com a Bíblia debaixo do braço, indo para a escola dominical e cantando aquele hino: quando lá do céu descendo para o meu Jesus voltar. Você crê nisso, meu irmão? Que vidas podem serem libertadas, curadas, transformadas. Jesus está trabalhando a introdução do seu sermão. Ele ainda não pregou. Ele está na introdução, falando das casas que são sujas, as casas que estão aprisionadas, as vidas que estão dominadas. E como você que tem esse problema, porque veja, eu já disse um papo reto no início: ou o coração, a vida daquela pessoa tem o Espírito Santo, ou não tem. Não significa que aquela pessoa não joga, não fuma, não bebe, não é ruim, é uma pessoa boa, que aquela pessoa, que aquela casa tenha o Espírito Santo. Ela pode estar limpa, mas ela não tem o Espírito Santo. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, porque é uma coisa tão prática aqui que Jesus está colocando para nós.
Queridos irmãos, como é que eu lido com isso? Não como se fosse nessa vida inteiramente perfeita, irreprováveis à vista de Deus, aquilo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos é ligado, vinculado ao Senhor. 1 Coríntios 4, 3, 4, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Desenha a balança da justiça, o peso. A balança que mostra a justiça provém do Senhor. Irmãos, o Salmo 143, versículo 2 diz: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. De boa, não há muito do que a gente acusar, e nós não devemos acusar. Sabe por quê? Porque antes você era semelhante a essa pessoa. Antes nós vivíamos nas trevas, nós éramos dignos de morte, e nenhum bem havia em nós, mas Cristo nos amou antes da fundação do mundo, nos justificou. Então agora eu quero que você comece a pensar nessas pessoas que ainda não têm Jesus, e você possa derramar uma lágrima para essas pessoas, e uma oração por essas pessoas, e pedindo: Paizinho, cure, liberte, salva. Só o Senhor pode fazer isso. Queridos, eu quero concluir voltando lá no início. Qual o perfil dessa casa? Qual o perfil dessas pessoas? Primeiro, as obras nessa vida, a casa dessa pessoa nessa vida, não são atribuídos a Cristo. Pode estar pintada, caiada, pode até estar limpinha, mas não tem o Espírito Santo. Mas a regra é que basta uma brecha. E nós estávamos vendo Joemi Bicken essa semana na casa do irmão Alves, e Bicken falava que basta uma brecha, um buraquinho, para que Satanás possa fazer assim, abrir e revolucionar, e tomar conta, e habitar. Esses espíritos que estão em lugares secos vai olhar aquela casa e vai ver aquela vida. Jesus não está lá, o Espírito Santo está lá. Eu vou voltar para aquela vida, eu vou aprisionar aquela vida, eu vou ferir aquela vida, eu vou arruinar aquela vida, porque o perfume de Cristo não está lá. Mas o testemunho é hostil a Cristo. Eles são oponentes da ação do Espírito Santo. Somente em Cristo os eleitos são inteiramente, nesta vida, perfeito e perfeitamente aprovados. Então a minha preocupação é com você agora. A sua vida está limpa, adornada, perfumada, tem a presença de Jesus. Não abre brechas. Pecado é pecado. Pecado é pecado. O perfil dessa casa, dessa vida, não é inteiramente perfeita. Nós não somos perfeitos, porque somos gerados no pecado, temos o pecado original, mas nós somos justificados em Cristo Jesus. O pecado é revelado. O problema é que essa vida não combate e nem busca o processo de santificação. Eleitos, vocês são eleitos, santifique-se hoje. Sem santificação, ninguém, fale, hein? Ninguém verá Deus. É agora, é nesse momento. Eu não sei se há preocupação com o agente da limpeza. Quem é o agente da limpeza? Da colurbe? É o Espírito Santo. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa, Jesus. Limpa, Jesus. Tu és o agente da minha casa.
Eu não sei se é essa preocupação na sua vida. Eu não sei se a sujeira, o ódio vão agindo cada vez mais na sua vida. A perfeição é um eterno ato produzido por Deus na vida dos eleitos. Ser perfeito é deixar Jesus limpar a nossa vida, é tratar do nosso ser. Queridos irmãos, o plano de Deus para a família, nessa vida, é que a boa obra que Jesus começou no seu lar seja concluída. Sabe, o projeto de Deus é que a sua família seja salva. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu não desista. Olhe para aquela pessoa, uma pessoa aprisionada. Você aprendeu aqui o segredo de bater aos pés de Jesus, às portas do Senhor Jesus, de clamar ao Senhor Jesus, de orar por aquela pessoa, de dizer: filho, vem ler a Bíblia, é a palavra que é luz, que é norma, que limpa, que cura, que restaura. Não abandone, não deixe. O que mais essa passagem te ensinou? Ela me ensinou que uma casa varrida sem o Espírito Santo é uma casa caiada, pronta para ser vendida. A minha casa pode estar limpa, pintada, mas se ela não tiver a presença do Espírito Santo, é simplesmente uma casa pronta para ser vendida. Se não é vendida para Deus, é vendida para quem? Cuidado. 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 Não fumo, não bebo, não jogo, não faço juramentos falsos, dou um bom testemunho. Isso não significa nada se não tiver a presença do Espírito Santo. Tem muita gente assim. Veja que um poste telefônico não é um telefone. O poste telefônico, se pudesse falar, poderia dizer a respeito dele mesmo, mas ele é simplesmente um poste. Mas uma série de zero não faz um cristão. Um zero, né? A direita é alguma coisa, agora um zero à esquerda é o quê? Não é nada, é menos. 1 milhão de negativos nunca produzirá sequer algo positivo. Uma pessoa com a mente vazia é uma lástima. O que dizer, porém, de uma pessoa de um coração vazio? Mente vazia é a oficina de Satanás, e coração vazio, uma vida vazia. Hoje eu gostaria que você pensasse nesse sermão para a sua vida. A condição final dessa pessoa de se tornar pior do que o estado anterior é muito grande. Não avançar, irmãos, equivale a retroceder. E eu até citei hoje um exemplo na escola dominical. A parte mais grande de um carro é um para-choque. Por que o para-choque está na frente do carro? Porque o para-choque, ele avança. E a parte menor do carro é o quê? É o retrovisor. Ele está sempre olhando para trás. Ele não avança. Que você nessa noite possa avançar em Cristo Jesus. Domingo que vem tem mais. Nós estamos na ilustração do sermão de Jesus. E em síntese, o que Jesus quis dizer aqui? Ou a sua casa é dele, ou a sua casa é de quem? Do inimigo. Ou a sua casa tem a presença do Espírito Santo, o perfume de Jesus, ou a sua casa
vai ter o quê? O odor do inferno. Jesus está duro com esse povo. E Jesus está duro conosco. Jesus está duro com você. Agradeça a Ele, porque você tem Jesus e tem um bom perfume dele no seu coração. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Você vai fazer 2 orações agora. A primeira oração é agradecer porque Jesus te limpou, te deu nova vida. Que a sua casa não está vazia, que a sua mente não está vazia. Graças a Deus por isso. Que num dia, quando aconteceu a mudança na sua vida, a chave foi mudada. Agradeça isso. Todos aqui têm a oportunidade de agradecer a Jesus por essa cura, pela sua salvação em Cristo Jesus. E a outra oração que você vai fazer: todos nós temos alguém, irmãos, que está preso, está precisando de libertação, está precisando de cura. Quem Deus colocar na sua mente agora, ore por ele, ore por ela, clame ao Senhor: Senhor, liberte, Pai, liberte, Senhor. Só o Senhor pode libertar. Vamos orar? Ore agora nesse momento. Noite de cura, de libertação, de transformação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos acorrentados e éramos os mais infelizes de todos, mas um dia o Senhor nos chamou e a chave foi modificada. E agora a nossa casa foi adornada. Entre, Jesus, a casa é tua. Entre, o Senhor. Que coisa boa é poder sentir que Tu estás em nós e que o mal não tem poder sobre nós. Mas nós queremos, ó Deus, agora orar por aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios, ou aqueles que não estão nas drogas nem nos vícios, mas que os seus corações estão vazios, são vidas vazias, sem Jesus, sem ação do Espírito Santo. Ó Deus, visite nesse momento, cure, restaure, liberte, transforme. Nós queremos, ó Deus, na Tua atuação, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?